A Rússia lançou uma saraivada de mísseis balísticos sobre Kiev na manhã desta sexta-feira, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 12. Algumas, gravemente, foram encaminhadas para hospitais, o que pode aumentar o número de vítimas fatais. Os ataques ocorreram enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estava em Bruxelas, onde os aliados europeus de Kiev estão considerando seriamente a ideia de enviar tropas para a Ucrânia no caso de um acordo com a Rússia para então interromper a guerra. Horas antes, Zelensky havia postado um Twitter chamando o presidente russo Vladimir Putin de idiota, em resposta aos comentários irônicos do líder russo em uma entrevista coletiva de fim de ano sobre um duelo de mísseis com os aliados da Ucrânia. As forças russas dispararam 5 mísseis balísticos das regiões de Briansk e Voronezh da Rússia, começando por volta das 7 horas da manhã, pelo horário de Kiev, segundo o relatório da Força Aérea da Ucrânia, que destacou: todos os 5 mísseis foram abatidos. Um ataque envolvendo 5 desses mísseis tem sido uma ocorrência rara, quase 3 anos após o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, já que os mísseis custam milhões de dólares para serem produzidos e são utilizados com moderação. Fortes explosões ocorreram em todo o centro da cidade de Kiev, embora não estivesse claro se foram causadas pelos sistemas de defesa aérea ou pelos mísseis russos que atingiram os alvos. A administração militar da cidade de Kiev publicou os números de vítimas, bem como fotos dos danos, mostrando ruas cobertas de escombros, prédios com janelas quebradas, carros queimados e um grande incêndio no centro de uma das principais vias da cidade. Diversos recursos energéticos foram cortados em um distrito da capital, de acordo com o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, afetando centenas de prédios residenciais, além de instituições médicas e escolas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o bombardeio foi em resposta a um ataque ucraniano no início desta semana, na fábrica química de Kamensk, na região de Rostov, no sul da Rússia. A planta produz combustível para sistemas de mísseis russos, incluindo mísseis balísticos, bem como explosivos e componentes de munição, de acordo com Andriy Kovalenko, o membro do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia. Esse ataque foi realizado usando mísseis de longo alcance britânicos. No entanto, apesar das alegações de que o ataque foi realizado em retaliação às ações ucranianas, os ataques aéreos russos geralmente são determinados pela disponibilidade de mísseis russos, já que as forças de Moscou precisam estocar primeiro, devido às sanções ocidentais que restringiram a produção de defesa da Rússia. O bombardeio ocorreu horas depois da coletiva de imprensa regular de fim de ano de Putin na quinta-feira, durante a qual ele desafiou ironicamente os aliados da Ucrânia para um duelo que colocaria os sistemas de defesa aérea ocidentais contra o sistema de mísseis Oreshnik de alcance intermediário, a nova capacidade convencional e nuclear de Moscou. A Rússia usou pela primeira vez o Oreshnik, equipado com uma ogiva convencional, em um ataque de 21 de novembro na cidade de Dnipro, no leste ucraniano. Segundo Putin, deixe-os propor algum tipo de experimento tecnológico, um tipo de duelo de alta tecnologia do século XXI. Deixe-os determinar algum alvo a ser atingido, por exemplo, a capital Kiev. Eles concentram todas as suas forças de defesa aérea e de mísseis na região, e nós atacaremos lá com o míssil Oreshnik e veremos o que acontece. Putin ainda acrescentou, abre aspas, nós conduziremos tal experimento, tal duelo tecnológico e veremos o que acontece. É interessante, fecha aspas. Em resposta a essas declarações, Volodymyr Zelensky em Bruxelas disse que pessoas estão morrendo e ele acha isso interessante, um duelo. É um idiota. Fecha aspas. Estou disponibilizando um cupom exclusivo de 10% de desconto em todos os produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar. Não perca esta oportunidade, use o cupom NATAL10 para ter 10% de desconto. Para piorar a situação, várias embaixadas localizadas no mesmo prédio foram danificadas, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, através do porta-voz Iorhi Tiki, chamando o ataque de bárbaro.
Estas são as embaixadas da Albânia, Argentina, Palestina, Macedônia do Norte, Portugal e Montenegro. Foi o que afirmou Tiki em uma coletiva de imprensa, dizendo que janelas e portas foram completamente quebradas nas instalações. Na quinta-feira, antes do grande ataque a Kiev, hackers russos também realizaram o maior ataque cibernético externo ao registro oficial online da Ucrânia, para documentos legais da justiça e de outros setores. Segundo autoridades, o tempo da recuperação inicial para as redes visadas seria de aproximadamente 2 semanas. O ataque com mísseis de sexta-feira ocorreu dias após a morte, em Moscou, do tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química da Rússia. Autoridades do Serviço de Inteligência Doméstica da Ucrânia, o SBU, assumiram a responsabilidade e, segundo as primeiras investigações da Rússia, um patinete elétrico posicionado na porta do prédio continha ao menos 300 gramas de explosivo plástico, responsável pela explosão. Kirillov foi o oficial militar russo de mais alta patente a ser morto fora de combate desde a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Além dos ataques e mísseis, 40 drones foram abatidos e outros 20 drones não atingiram seus alvos, de acordo com o comando. No entanto, a queda desses destroços causou danos e ferimentos no centro da cidade. Parece que esse pequeno ataque de mísseis e uma barragem importante de drones, certamente Moscou teve a intenção de observar o comportamento e o posicionamento dos sistemas de defesa da Ucrânia para um possível ataque profundo no futuro, mas também uma mensagem clara de retaliação para parar com os ataques dentro da Rússia. De acordo com a Ucrânia, os 5 mísseis balísticos russos disparados eram Iskander-M, KN-23, e das dezenas de drones disparados, mais de 20 drones não conseguiram atingir seus alvos, mas isso não significa que foram abatidos. Já outros relatórios independentes atestam que o ataque na hora do rush da manhã de sexta-feira envolveu 8 mísseis, incluindo os mísseis balísticos hipersônicos Kinzhaus. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Aguarde a sua presença, se inscreva e ative o sino de notificação.